O cristão que morre no vício, né, ele compromete a sua salvação ou não compromete? Eu acho que esse ponto vai tangenciar aí a questão da soteriologia, né, doutrina da salvação. Aí tem os nossos irmãos reformados, calvinistas, né, que não, salvo é salvo, não perde, não compromete e tal. Tem os nossos irmãos que acreditam na possibilidade do salvo comprometer sim a sua redenção e tal. E você, o que você pensa? O cara não consegue largar a pinga, o cigarro, a droga, sei lá, um vício qualquer. E isso compromete a sua redenção ou não? Brega, e aí, cara? O que você... Quando alguém chega em você, imagino quantos anos de pastorado, né? Alguém já deve ter chegado em você e falar: eu não consigo largar, não consigo parar, já tentei, fiquei 2 semanas, volto de novo. Isso compromete, não compromete? Como você enxerga isso no Evangelho? Olha, eu já passei por várias fases, né, nesse tempo todo de jornada de fé e com uns quase 43 anos de ministério pastoral ininterrupto, né? Então, não foram poucos os encontros e desencontros a respeito, né, desse tema. Mas eu penso que não compromete, de forma alguma, não compromete. A redenção eterna, a salvação eterna, não. Compromete muito a vida da pessoa aqui, né, no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente da comunidade, na sociedade, dependendo inclusive do vício, né, aqueles que são mais expostos, mais explícitos, né, compromete muito. Mas no que diz respeito à salvação eterna, não. Até porque você não vê, sobretudo nas narrativas do Evangelho, o Senhor Jesus lidando com essa matéria. Ele não lida com isso. Ele não toca nesse assunto, na verdade. A gente vai ter algum posicionamento neotestamentário com Paulo, né? Paulo é que tem que lidar, à medida que ele busca organizar, né, as comunidades, direcionar comunidades, ele lida com algumas situações em que ele precisa doutrinar, dogmatizar, estabelecer parâmetros, fronteiras, né? Mas à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré, não. Não. Ok. Ô Cláudio, estão pedindo para aumentar o som que vai para o YouTube. Eu acho que está meio baixo, se você puder aí. Volto aqui com o pastor Fabiano. E aí, mesma coisa, né? O cara tá lá na igreja tal, mas não consegue se libertar, né? Não há uma libertação. Ele continua fumando, continua bebendo, continua usando alguma coisa, ou vendo alguma coisa, não consegue se desvencilhar. Isso compromete a sua redenção, a sua salvação? Ele perde essa salvação? O que você entende? A gente entende que o cristianismo, quando ele entra na vida de uma pessoa, a pessoa é salva em Cristo Jesus, existem as evidências, né? Aí os textos vai falar das evidências. A salvação não é por obras, não é por mérito. A salvação, a Bíblia é bem clara sobre isso. Nós não somos salvos porque merecemos, não é o comportamento que nos salva, mas o comportamento, muitas vezes, eles revelam porque eles são evidências dessa vida transformada. A salvação em Cristo Jesus, ela é um presente que foi dado a todos, mas nem todos abraçam esse presente. É como se você rejeitasse aquilo que está sendo dado gratuitamente para você. Então muitas pessoas, o próprio Jesus disse, que escolheriam outro caminho. O caminho da salvação era o caminho da porta estreita, o caminho da destruição é o caminho da porta larga. Jesus disse que poucas pessoas escolheriam passar pelo caminho da porta estreita e a maioria das pessoas escolheriam passar pelo caminho da porta larga. Então, olhando para as evidências, né, textuais, aí eu posso já começar deixando um texto aqui na mesa, no Evangelho, a carta de João, 1 João capítulo 5, versículo 1, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, todo aquele que ama o Pai e também ao que dele foi gerado, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amamos a Deus
e obedecemos os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, em seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, a partir da minha fé em Cristo Jesus, começa a existir um processo de transformação na minha vida, que me leva a vencer o mundo. Nós temos uma batalha da nossa carne, as concupiscências, que rege, que governa os instintos do homem nesse mundo. Então a nossa luta é essa. A vida do cristão é uma luta diária contra si mesmo, contra o seu eu, contra os seus instintos e contra tudo aquilo que o mundo oferece. Então as evidências de um salvo em Cristo Jesus está ligado ao comprometimento que ele tem com a palavra de Deus. A salvação, ela é gratuita, mas poucas pessoas abraçam essa graça. Apenas aqueles que realmente se comprometem. Brega, e aí? Eu quero me manter naquilo que é o propósito, a proposta, né? Se alguém que morre carregando ainda um vício, não entrará na eternidade junto com o Senhor. Eu continuo insistindo que não se perde a salvação por causa disso. O texto que o Fabiano coloca não necessariamente lida com essa questão, não é? Com essa questão dos vícios. E, no meu entendimento, quando o texto que você leu propõe a salvação e o que você colocou de evidências, de o que de fato mostra quem é ou quem deixa de ser, não penso que necessariamente esteja falando sobre isso. Eu tenho para mim que lidar com vícios e com com comportamentos que dão evidências de pessoas que abraçaram um propósito de vida mais limpa, eu diria assim, mais estreita, não necessariamente, à luz do que eu entendo do Evangelho, toca naquilo que é essencial. Para mim, quando você fala de porta estreita, tem muito mais a ver com a justiça do reino de Deus, que é o que o Cristo veio implantar, a justiça do reino de Deus, isto é, fazer com que homens e mulheres, seres humanos, se tornem cada vez mais justos e mais dignos e que evidenciam o reino de Deus e seus valores, do que o ascetismo, do que deixar uma coisa. O normal é a pessoa deixar uma coisa e pegar outra, e quando você vai por esse caminho do identificar ou estereotipar uma pessoa a partir de um vício, é muito perigoso, porque ele pode largar daquele vício que é evidente e manter um vício que é muito comum no ambiente igrejeiro, manter um vício às escondidas, Quanto mais hoje, por exemplo, o vício da pornografia, raramente alguém confessa esse vício e raramente alguém o pratica explicitamente. Quer dizer, a pessoa viciada em pornografia, ele busca, por exemplo, dentro de casa, esquemas, ele cria situações para poder manter o seu vício, Não é um vício evidente, não é? E quantos, aliás, eu diria que esse talvez seja um dos problemas mais graves entre nós no que diz respeito a vícios. Não necessariamente fumar, beber, essas coisas mais explícitas, São alguns vícios que estão no secreto e eles não vêm à tona nunca, e eles acometem pessoas, inclusive pessoas muito queridas, que se veem fragilizadas, seduzidas e se mantêm ali. E mesmo nesse sentido, eu digo assim, mesmo assim eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que eles estão salvos. Talvez nós devêssemos falar sobre o que é
que nos salva e o que é salvação e o que é uma conversão genuína a Jesus de Nazaré, né, que pode ir num processo levando o indivíduo a lá adiante ter uma vida em que ele se libertou da maioria das algemas e amarras que ele vivia, enfim. Mas eu até separaria, sabe, Fabiano? A pessoa salva, e para mim salva para sempre, e a pessoa que, embora salvo, esteja vivendo processos de salvação e de libertação e de livramentos até o último dia da vida, até porque algumas coisas não nos livraremos dela até o último dia das nossas vidas. Ok. Manda seu áudio para cá, você que quer participar, 984849988. Brega, sua soteriologia é calvinista? Pelo que eu entendi. Eu acho que sim. Depende mais pro calvinismo, seria isso? Muito mais. Eu não consigo me autoclassificar nessas designações todas, né, que a gente tem, mas tá muito mais pelo menos, embora não totalmente. Tá bom. Volta aqui, pastor Fabiano. Tem uma dificuldade quanto a isso. Eu entendo que o pastor Braga tem... Brega, né? Perdão. Desculpa. Eu entendo que o pastor Brega tá tentando colocar... E eu concordo entre partes, porque realmente não é o que você faz que testifica, mas é a moralidade que acontece dentro de você, uma mudança interna. É o que torna você um ser humano melhor no mundo. Eu acho que as evidências do cristianismo estão aí. A Bíblia fala de amar o próximo como a maior evidência de discipulado, né? De ser um discípulo de Jesus. Se amardes uns aos outros como eu vos amei, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. E aí quando você ama alguém, quando você ama o próximo, a extensão disso, ele reflete muitas coisas que revelam essa bondade, revelam esse cristianismo evidente. Quando a gente fala do vício, né, e aí a gente tem que entender que o vício é uma coisa ruim, porque tem vício bom, mas tem vício ruim. E quando ele prejudica a sua mente, prejudica a sua saúde, ou seja, tira você do centro da vida, né, das relações, você não tem mais domínio, não tem mais controle, isso está destruindo você. É óbvio que uma pessoa que está entregue a uma vida que está sendo destruída por causa do vício, ela está totalmente no domínio da carne, no domínio de uma dissolução, de uma vida totalmente sem Deus. Por exemplo, o senhor acredita que uma pessoa viciada em drogas pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? O senhor acredita? Mesmo sendo usuário de drogas, cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo? Cheio do Espírito Santo, talvez não, mas que ele não tem o Espírito Santo em si? Então, só que a Bíblia diz assim, ó, 1 João 4,13. Sabemos que permanecemos nele. Em quem? Em Deus. Porque ele nos deu o seu Espírito. É a evidência. Então, como é que alguém que não está em Deus pode ser salvo? Você acha que o Espírito Santo se retira dessa pessoa? Se você decide pelo pecado, pela vida dissoluta, pelo erro, pelo engano, pela pornografia e por uma série de outras coisas, o Espírito Santo ele não está em comunhão com essa pessoa. Ele não pode estar apenas, como diz o salmista, apagado, silenciado, sim, mas se a gente não for olhar, necessariamente sem ele. Pastor Brega, se nós formos olhar de forma poética, com certeza, a pessoa está vivendo hoje uma vida errada, amanhã ela pode ser salva, ela pode ser transformada no dia de amanhã, porque Deus o elegeu, o escolheu, como os calvinistas afirmam, e eu acredito nisso também. Sim. Mas nós estamos falando de uma situação atual. O cara morreu com a vida assim. Qual que é a evidência dessa salvação? Onde que eu acredito que a gente só vai saber na eternidade. Mas, biblicamente, pelas evidências dos textos, eu não posso afirmar que uma pessoa é salva nessas condições. Entende? Eu não posso afirmar, porque a gente tem inúmeros textos que falam de uma vida com Deus. E como que é que funciona essa vida com Deus. Então, se João 4,13 está dizendo que nós sabemos que permanecemos em Deus porque ele nos deu o seu Espírito, Efésios 1,13 diz: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o selo
da redenção para aqueles que pertencem a Deus para viverem no louvor da sua glória. Mas o que esse texto tem a ver com vícios? O que tem a ver, a minha pergunta para o senhor, uma pessoa entregue à pornografia, entregue às drogas e tal, essa pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Porque se o senhor disser para mim que ela pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, então ela entra assim dentro do quadro daquilo que o texto que eu acabei de apresentar, ela entra como um salvo. Se o senhor me disser que não pode, então eu não posso afirmar diante dos textos que essa pessoa é salva. O senhor entendeu? Eu entendi. Eu não sei se o texto propõe isto. Acabei de ler o texto. Mas ele não propõe. O que esse texto propõe? Então explica para nós aqui. O que esse texto propõe? Ele propõe aquilo que se espera de todo aquele ou aquela que, entendendo e compreendendo Cristo em si, o Espírito Santo em si, adote uma vida crescente, progressiva, compatível com de abandono de tudo aquilo que pode comprometer. Mas a agora, questão é morreu assim, entendeu? O tema. A pessoa morre assim. Você pode ter uma pessoa que deixou todos os vícios explícitos, né? E ninguém mais vê ele bebendo, fumando, vendo pornografia ou coisas do tipo, mas ele continua tratando a mulher dele com abuso. Eu concordo. Ele continua lidando nos negócios dele, sonegando. Ele continua vivendo na dinâmica do cotidiano dele, sem levar em conta estes princípios. Então, eu não entendo que alguém que morra na prática de um vício, seja ele qual for, né, ele vai ser finalmente julgado por isso. Então deixa eu retificar minha pergunta. O senhor acredita então que essa pessoa, na prática do vício, ela pode ser uma pessoa que contém o Espírito Santo na sua vida como selo da promessa, conforme o texto? Nenhuma dúvida quanto a isso. Nas drogas, na pornografia? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E o senhor tem algum texto que evidencia isso para nós? Eu tenho textos mais do que claros de que Jesus não deu a menor importância a isso. Por exemplo, para mim talvez o mais dos mais complexos, né, para serem entendidos, é quando ele diz para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Que se arrependeu e naquele momento houve um processo de arrependimento. Eu acredito, por exemplo, uma pessoa que está no vício, lutando contra o vício, dizendo assim: eu não quero viver isso, Senhor, eu me arrependo, e essa pessoa morre, eu acredito na salvação dela. Agora a gente está falando de uma pessoa entregue à vida, entregue à dissolução. Então, por exemplo, o outro ladrão do outro lado, o que zombava de Jesus, entende? Não tem no texto que ele vai para o paraíso, entende? Então assim, uma coisa não justifica a outra. Por exemplo, o senhor citou outros erros, né? O cara que trata a mulher mal, ou não sei o quê. Esses erros não justificam o erro, por exemplo, de um cara viciado. Então, tipo assim, uma pessoa trata a mulher mal, briga com a mulher, não sei o quê, e vai para a igreja, e aí? Se a pessoa é assim, a outra pode ser daquele outro jeito. Então, essa não é a questão, o X da questão. O X da questão é o assunto que nós estamos tratando aqui. Uma pessoa morre no vício. Ela morre, entregue àquela dissolução. Você acha que alguém vai morrer devidamente merecedor da salvação? Ninguém morre merecedor. Eu iniciei o debate falando assim, que nós não merecemos. Isso. Então, você disse isso. Só que as evidências... Você acha que no final o checklist vai ser esse? As evidências... Por exemplo, Tiago fala o quê? Mostre-me a sua fé, eu te mostrarei minhas obras. Ele não está falando de salvação por obras ali. No correr da vida. Ele não está falando, ele está falando de fé. Ele está falando de... Tanto que ele usa Abraão como exemplo depois. O que seriam essas obras? O exemplo de Abraão. Ele usa o exemplo de Abraão. Essas são as verdadeiras obras. Que tipo de obras Abraão fez? Nenhuma. Abraão obedeceu. Ele creu. E obedeceu. Ele entregou o filho no altar como obediência. Então essas são as verdadeiras obras. Ele diz assim: mostra-me a sua fé e eu lhe mostrarei as minhas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, ele está dizendo que a evidência é a vida. Você compara estas tais obras com vícios ou não vícios?
As obras que comprovam a fé têm a ver com isso? É obediência à prática cristã. As obras são a nossa obediência à vida com Deus. Por isso que ele usa Abraão como exemplo. Porque Abraão creu o que ele fez. Ele obedeceu. Então, quando a gente lê Tiago, falando de obras, ele não está falando de liderança, ele não está falando de igreja, não está falando de departamento, ele não está falando de coisas que nós fazemos muitas das vezes e chamamos de obras. Ele está falando de uma obediência. Abraão creu, obedeceu e entregou o filho e depois foi chamado amigo de Deus porque fez isso. Então, isso é obras. Na linguagem de Tiago, isso é obras, que não contradiz com Paulo, quando diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Não contradiz, porque Paulo está falando num outro contexto, onde as pessoas acham que é um muito fazer que vai garantir a salvação. Olha só, aqui no chat, logo no começo, o Gustavo S. ele diz assim: eu estou buscando abandonar o vício do cigarro. Estou indo para os cultos, para a escola bíblica. Agora estou fazendo um devocional sozinho pela manhã. O vício é uma desgraça na vida das pessoas. Mas aí ele só falou isso, né? Não dá para saber aqui como que tá isso. Mas traz aí uma angústia de um cristão, de alguém. Parece amar a Deus, tá ali querendo buscar, querendo se libertar. E aí o vício tem coisas, nesse caso do vício do cigarro, a nicotina, as coisas que o corpo, né, também não é tão simples assim. Eu creio que Deus liberta sim. Inclusive instantaneamente. Creio de todo coração. Creio de todo coração. Mas com todo mundo, assim, não é? Então, às vezes é um processo também. Mas isso mas isso dá para a gente fazer essa conexão com a salvação eterna, com a redenção eterna? Essa é a questão. Eu não consigo fazer uma conexão com isso. Eu entendo sim, e esta tem sido a minha prática. Eu venho, eu digo normalmente que eu primeiro me converti ao Deus do meu pai. Meu pai, ele se converteu e no dia seguinte ele deixou tudo quanto é tipo de vício que ele tinha. Com meu pai aconteceu isso. E eu aprendi com meu pai, eu cresci vendo isso no meu pai. Não obstante, eu também vi quem meu pai era. Mesmo sem vício, que ele abandonou logo que se converteu, né? Mas ele levou muito tempo da vida dele para ter uma compreensão plena do que era ser, por exemplo, um pai à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré, um marido à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré, ser um ser humano à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré. Porque o que nós estamos, a impressão que dá é que é para isso que Jesus foi à cruz e nos salvou, para que nós abandonássemos um vício aqui, outro ali, e no final não tivéssemos nenhuma dificuldade de entrar no paraíso? Penso que não. Eu penso que nós estamos indo, para mim, num caminho que não corresponde. Eu entendo que isso que vocês, ou que o Fabiano colocou, e que é o normal, é uma resposta à graça de Deus. Eu respondo ao amor salvador, eu respondo buscando viver uma vida plena e pura diante do Senhor. É uma resposta minha. Que é uma evidência. Mas não uma condição para a minha salvação eterna. O senhor acredita que a salvação sem essa resposta, se o senhor não responde, se ela não acontece? Jesus dá a vida por você, o senhor não responde? Não tem a menor dúvida. O senhor acredita na salvação sem correspondência? Se a minha salvação dependesse da minha correspondência ao que Jesus fez por mim, eu não seria salvo nunca. A graça de Deus está exatamente nisso, de me salvar, embora pecador e pecando. Calma aí, vamos por parte. Aí a gente vai pôr a questão da soteriologia. Bora lá. O senhor sobre isso que nós estamos falando. Sim, só que nós estamos linkando a soteriologia com
vícios. Isso, mas porque assim, o assunto é salvo. mas dá para salvação, o senhor crer na salvação de uma pessoa que não quer, não reconhece Jesus Cristo como Salvador? César, eu sou daqueles que creio que para o sujeito ir para o inferno ele tem que falar isso na cara de Deus. Porque o desejo do Senhor não é que ninguém se perca. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é que todos Então a pessoa pode ser salva sem receber Jesus, na sua opinião? Não sem receber Jesus, porque não há salvação fora de Jesus. Então, não há assim, salvação fora assim, de Jesus. Se você recebe Jesus, então você tem a sua não é contribuição com a salvação. Vamos lá. Mas esse receber Você Jesus significa o quê para você? Você corresponde. Não importa. É assim, o receber Jesus, eu não estou dizendo levantar a mão numa igreja. Eu estou dizendo assim, eliminamos então receber Jesus, reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. É possível ser salvo sem isso? Porque se você falar que aí a gente está falando então de um tipo de universalismo ou coisa que o vale. Mas se o senhor disser que não, então tá bem. Então peraí, então tem também um papel onde você reconhece. Tem uma pitadinha de sinergia aí, né? Eu tenho muita dificuldade de mandar alguém para o inferno. Porque esse não é o princípio, não é o que o Senhor deseja. Mas não tem dificuldade de colocar o perdido, o cara que não quer saber de Deus no céu? Nenhuma dificuldade. Tá certo. Vamos lá.